Boa noite, paz e bem. Bem-vindo, Maria, bem-vinda, bem-vindo, Henrique, bem-vinda, bem-vindo, Joana, bem-vinda, Maria. Boa noite, Joana. Catequese Igreja Capuchinhos, bem-vindos e bem-vindas. Boa noite, Manuela, paz e bem, bem-vinda. Em alguns instantes nós vamos começar a nossa live, nosso quadro de catequista para catequista. Hoje nós vamos falar sobre coordenação, desafios da catequese aí na pandemia e pós-pandemia. Boa noite, Patrícia, boa noite, Laércio, bem-vindo, paz e bem. Boa noite, Rodrigo, catequese desenvolvimento humano. Bem-vindo, já que eu te mando solicitação. Beatriz Araújo, bem-vinda. Você que está chegando agora, já clica no aviãozinho aqui embaixo e envia essa live para os catequistas que você conhece para participar da nossa live hoje sobre coordenação, desafios na pandemia e pós-pandemia. Boa noite, Patrícia, paz e bem. Aceitar aqui o Rodrigo. Boa noite, Cida. Cida acabou de aparecer aqui. Boa noite, Rodrigo. Paz e bem. Boa noite, Gessiandro. Paz e bem. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Boa noite, Leonila. Bem-vinda. Boa noite, Dani, paz e bem, bem-vinda. Boa noite, Dalila, paz e bem, bem-vinda. Margarete acabou de chegar, vou já mandar um convite para ela. Deixa eu pesquisar aqui. Você que chegou agora na live, já aproveita e convida outros catequistas. Clica no aviãozinho e envia essa live para os catequistas que você conhece, para fazer parte do nosso bate-papo de hoje. Deixa eu convidar a Cida, que já apareceu aqui também. Mandei convite para as duas, vamos ver se vão aceitar. Boa noite, Marcos, paz e bem, bem-vindo. Boa noite, Bruna. Bem-vinda. Esse vai, né? Vamos ver quem foi a primeira que chegou, não está aparecendo o nome. Marcos, paz e bem, bem-vindo. Boa noite. Boa noite, bem-vinda, Cida. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bem-vinda. Primeira que chegou, não está aparecendo o nome. Marcos. Boa noite. Está dando interferência. Será que é o meu sinal? Barulho de som. Espera aí que a gente está se ajustando. Espera aí que eu estou me ajustando. Boa noite. Tudo bem? Boa Tá dando noite. para vocês me ouvirem bem? Tá dando um pouco de eco, mas acho que... Eu e a Margarete estamos juntas, eu acho que é isso. então abaixar o volume de uma, ficar com um volume só. Tá bom então. Só um minutinho. Tá bom. Qualquer coisa, desativa o microfone de Boa noite. Melhorou o som? Melhorou. Aqui melhorou, não sei, claro. Bem-vindas, bem-vindos. Pessoal que está chegando agora, clica no aviãozinho, já convida mais catequistas para participar com a gente
esse nosso bate-papo. Colocaram no chat que está com interferência. Aqui está normal, não sei aí do outro lado. Tá normal. Tava ruim na hora que a gente entrou, mas acho que era por causa dos dois volumes altos. Ah, então tá bom. Boa noite, o pessoal está entrando agora. Boa noite, Luana, bem-vinda. Boa noite, Sandra. Então vamos começar, vamos dar início. Hoje é por conta de vocês, eu vim só para ouvir vocês. Como assim? Isso é perigoso. Como assim? Eu vim só para ouvir vocês. Era uma pegadinha, só vocês agora. Rodrigo! Acho que caiu a internet aqui. Caiu a internet, Margarete. Vamos rezar então, gente, para a gente começar nosso encontro? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia 8 de março, nós temos a graça, Senhor, de estarmos aqui reunidos para esse momento de oração, para esse momento de partilha. Te louvar e te bendizer pela vida de cada uma das mulheres. A grande maioria das catequistas, né, do nosso país são mulheres, do mundo, né? A primeira catequista, Maria. Então, neste sinal, hoje nós, aqui da Catequese de Desenvolvimento Humano e do Pensar Catequese, estamos com duas mulheres que batalham, que lutam pela evangelização. E nada mais justo do que consagrar a Nossa Senhora este nosso momento, este nosso encontro de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Estabilizou um pouquinho agora, né? Tá dando um retornozinho. Tá dando para você também, Gessiandro? Aqui tá dando um barulho, assim, um agudo. Eu vou sempre deixar o microfone desativado. Eu acho que é bom só a pessoa que vai falar do ativado, e aí quando a outra pessoa que falar, ativa. Isso. Melhorou, gente? Basta clicar no microfone que aparece. Melhorou. Melhorou? Isso. Melhorou. Deixar só um áudio e um microfone ligado só. Aí a gente consegue. Senão dá o retorno, né? Dá o eco. Tá, então toda vez que tiver esse problema, vocês dão um toque, porque a gente aqui, você já percebeu, né, que Tecnologia aqui é tecnologia não dá suporte. Não, Tá, vamos ok, então vamos começar. Eu não me apresentei para as mulheres ainda que estão participando conosco, talvez que já ouviram falar de mim, né, pelo Rodrigo. Você é novo, Vocês que ainda não. Tá dando para ouvir? Tá. Vocês que ainda não me conhecem, sou Gessiandro Pessoa, do Pensar Catequese. Nós estamos aqui com esse quadro, né, que o Rodrigo com certeza já falou, é o quadro de catequista para catequista, que nasceu dos nossos corações, né, com a finalidade de partilhar um pouco mais a nossa vocação, ajudar as pessoas que nos acompanham, tanto aqui no Pensar Catequese, como no Catequese e Desenvolvimento Humano. E aí nessa partilha, né, esse ser com o outro, nós vamos aprendendo, nós vamos crescendo e realmente entendendo o sentido da vocação. Essa nossa vocação que não é para nós,
mas que é para o outro, para o próximo, né? Estar a serviço. Então, é isso que eu gostaria de falar para vocês, né? Para quem está me conhecendo agora. E é uma alegria muito grande, né? Estar aqui nessa noite com vocês, né? Vocês três, o Rodrigo também, para falar sobre coordenação, que é um desafio tão grande, né? E nesse período de pandemia e pós-pandemia, quantas coisas aconteceram aí nas nossas vidas, que mudaram o nosso rumo da catequese, a nossa forma de pensar, de trabalhar, de usar novas metodologias. E aí vai ser nesse bate-papo que nós vamos um pouco mais aprofundar nesse tema. Mais uma vez, muito obrigado pelo sim de vocês, pelo testemunho de vocês. Aproveitando, quero parabenizá-las, né, por esse dia, não só por esse dia, né, mas por todos os dias que vocês que praticamente dão à luz, né, a novos cristãos, porque acho que 99,9% dos catequistas são mulheres, então são essas mulheres que dão à luz a novos filhos aí para a igreja. Então, nosso muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Uma alegria muito grande poder hoje estar partilhando com a Cida, com a Margarete, que tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, né? Nós já tivemos esta alegria, né, de participar junto de um encontro. E tem uma curiosidade até para contar para vocês com relação à Cida. Eu a chamava só de Maria, né? Maria Aparecida. Então todas as mensagens eu, oi Maria, então Maria, tudo bem? Aí um dia ela pegou e falou assim, olha Rodrigo, todo mundo aqui me chama de Cida. Eu, então tá bom. Mas vira e mexe, eu vou começar a falar com ela, porque eu preciso mudar nos contatos, Cida, tá Maria lá. E aí eu vou conversar com você, eu falo, ô Maria, opa, Cida, tudo bem? É o costume, né? O costume da comunidade. Mas eu quis convidar elas, Gessiandro, por ter conversado já, partilhado bastante com a Cida, com a Margarete, no dia que nós estivemos lá em Guarulhos, pude conversar um pouco também, e percebi o amor que elas têm pela catequese e a forma como elas foram levando durante esse período de pandemia tão caótico, tão sem saber às vezes do que fazer, né? Tão sem rumo. Então, eu acredito que elas têm algumas partilhas, algumas coisas para contar para a gente, que vai ilustrar um pouquinho esses desafios e ajudar, quem sabe, pessoas que estão aqui nessa nossa live de hoje a apontar caminhos, né? Mas antes, queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho o nome, né? A gente falou até aqui, mas de que diocese vocês são, qual paróquia que vocês estão, para a gente ambientar um pouco. Eu primeiro ou você primeiro? Eu primeiro sou mais velha. Eu primeiro sou mais velha, tá? Eu sou Cida, tenho 54 anos, tenho uma filha de 24 anos, sou catequista, estou como coordenadora, sou funcionária pública do Estado de São Paulo, sou catequista e coordenadora na paróquia Santa Rita de Cássia, Jardim Cumbica, Guarulhos, São Paulo. E divido essa coordenação com a minha amiga Margarete, que vai se apresentar agora. Eu sou a Margarete, 48 anos. Eu tenho uma estrelinha no céu, que estaria com 18 anos. Né? Estamos coordenadoras em processo de transição. Né? Acredito que os que estão nos assumindo estão nos acompanhando. E a gente já aproveita para falar para eles, obrigado, Deus abençoe a missão de vocês que vocês estão assumindo agora. Mas o mais bacana de tudo isso, já para falar, a gente está passando a coordenação por não estar na coordenação, mas nós permanecemos na pastoral. Quando você falou, Rodrigo, que você sentiu o carinho que a gente tem pela pastoral. Isso. E eu acho que o bacana disso é exatamente o que está acontecendo com a gente agora. Passamos uma pastoral, mas permanecendo na pastoral. Eu falo muito, gente, então pode cuidar se não vai me cortar, tá?
mas eu tive o privilégio de conviver com o bispo, que foi o Dom Luiz, Finado Dom Luiz, que era o bispo daqui de Guarulhos. E eu aprendi com ele que assim, a gente tem um tempo para estar na coordenação, para estar na liderança. E eu falo que assim, nosso tempo foi um tempo turbulento pela pandemia, mas foi um tempo de muito aprendizado, né? Então, somos aqui, como a Cida falou, Diocese de Guarulhos, Paróquia Santa Rita de Cássia. Nosso padre é o Padre Paulão, né? O Padre Paulão tem um trabalho belíssimo, que é com o povo de rua. E também o Padre Cristo, nosso vigário, que junto com o Padre Paulo super nos apoia nas celebrações, né? A São Cristã que tem bastante, né? Então, assim, tanto a Diocese como a paróquia vem acolher esse novo método. E a gente vem aprendendo todos juntos, né? E assim, eu sei que por participar, por ouvir, acompanhar grupos no Instagram, no Facebook, e aí o pessoal fala assim, referente a essa iniciação cristã de humildade, claro, graças a Deus. A gente tem muito que agradecer, porque assim, foi implantado na nossa diocese e a gente tem o apoio do nosso pároco, do nosso vigário, né? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que ajuda muito, incentiva muito a gente. Estão falando, só te cortando rapidinho, desculpa, estão falando aqui no chat que tá dando eco. Não sei se alguns dos microfones está ativado, um de vocês. E aparece na tela de vocês o microfone, só clicar em... Microfone. Será que tá indo? Tem o microfone na tela, e aí você clica e desativa. Quando a outra for falar, ativa novamente. Assim não dá eco. Pode continuar. Melhorou? Eu acho que a minha apresentação foi um pouco extensa, né? Mas eu acho que deu. Será que o pessoal conseguiu entender? É que eu não podia deixar de citar nossos padres, porque a gente realmente tem o apoio deles. E isso é uma coisa que eu acredito ser muito importante, não só para a catequese, mas para todas as pastorais. E é assim, né? A gente está falando enquanto pastoral catequese, mas ele apoia todas as pastorais e todos os movimentos jovens que temos nas paróquias e nas comunidades. Então, para a gente, que seria uma coisa difícil nessa pandemia, tornou-se mais fácil pelo apoio dele a todo momento. E olha que nessa pandemia nós buscamos muitos esclarecimentos com eles. Então, nessa pandemia, gente, por ter pego todo mundo de surpresa, por termos muitas turmas atuantes... Cida, deixa eu só cortar um momentinho. Tá dando bastante Deixa eu só ver se eu consigo melhorar. É que a gente está sem fone. Deixa eu pegar meu fone. Se der sair, fico aqui com você. Eu coloco esse ela deitada. Você quer? Você saiu? Acho que melhorou. Vamos ficar com um só? Melhorou Pode assim? ficar em um lugar só, não tem problema não. Melhorou? Agora melhorou. Aqui normal. Ah, tá. Então é assim, como eu estava falando, que como essa pandemia veio num momento em que estávamos com muitas turmas, tanto de crisma, quanto de eucaristia, quanto de adulto, a gente estava na transição aqui na nossa paróquia do método antigo para a iniciação de vida cristã, então nós tivemos que a todo momento buscar informações, buscar essas informações para passar para os nossos catequistas. E o que aconteceu? Tivemos que dispor de todo mundo que poderia nos trazer essas informações. E quem melhor nos deu retaguarda foi o nosso padre, né? Então, o pessoal da diocese, o pessoal da forania, foram importantíssimo, mas a todo momento íamos até o padre e pedíamos
uma palavra para ver se a gente continuava ou não, porque enquanto muita gente parou, Rodrigo e Gessiandro, nós não paramos. A gente não tinha como parar. Era muitas turmas para a gente parar. É óbvio que se a gente tivesse chegado ao consenso, porque qual foi o nosso primeiro impacto? A pandemia, certo? O que se vai fazer? Nós tínhamos catequistas de grupo de risco, né? Então a gente tinha que dar a palavra a quem? A quem iria tocar isso. Nós só iríamos apoiar. Então, passamos isso para os catequistas no grupo, perguntamos se eles queriam continuar ou não, tivemos o sim de todo mundo. A partir desse sim, como fazer esses encontros? Como a gente vai propor esses encontros? Como chegar e pedir para o catequista, que muitas vezes não tinha nem celular ou mexia no celular, ia fazer encontro online. Então, era tudo muito novo. Então, a gente teve que buscar ajuda de todo mundo, né? Porque, infelizmente, a gente não tinha essa percepção de que iria acontecer isso. A catequese é uma coisa muito de acolher, é muito de pegar, é muito de sentir, né? Então, a gente teve que, de um momento para outro, passar a fazer esses encontros online. E buscando esses encontros online, junto com os catequistas, o que tivemos que fazer? Dar todo o apoio para eles. E a gente buscando também apoio, porque a gente não tinha nada desenhado como fazer durante isso. Então, nós fomos buscar informações em todo lugar que era possível. Na internet, na diocese, na corania, no padre, e assim a gente foi levando as turmas. Os catequistas acharam por bem dar continuidade, encontros online. Aí qual foi a primeira coisa a fazer? Criar-se o grupo dessas turmas e passar esses encontros online. Depois disso, já trabalhando com o catequista já com a sua turma, com o seu grupo, com seus encontros online, a gente fazer o quê? Trabalhar com a criança, porque muitas vezes a criança não tem o computador, muitas vezes a criança não tem o celular, muitas vezes a criança não tem a própria internet. Então, tudo isso foram desafios que a gente tinha que buscar e tentar sanar. Então, depois que nós conversamos com os catequistas, recebemos sim, nós fomos tentar dar apoio para as crianças que não conseguiam, que os pais trabalhavam, que os pais não tinham condição de ter um celular ali disponível para a criança. Como fazer chegar esses encontros a essas crianças mais vulneráveis? Então, o catequista ia com toda a paciência, passava o encontro, às vezes fazia áudio, às vezes mandava o encontro no WhatsApp, chamava essas crianças. Então, teve todo um trabalho com as crianças também. Os que conseguiam acompanhar, mandava bonitinho no encontro, tudo certo. Os que não conseguia, o catequista, mais uma vez, se reinventando, buscava essa criança, passava esses encontros, tentava tirar as dúvidas. Depois disso, trabalhamos com o catequista, com a criança, aí a gente foi trabalhar com os pais, porque muitas vezes os pais também não conseguem acompanhar esses encontros para estar auxiliando essas crianças, o que é extremamente necessário. Então, trabalhamos todos esses pontos para que o quê? Acontecesse, não parasse a nossa catequese, nem o método antigo, nem a iniciação de vida cristã, né? E, graças a Deus, conseguimos. Margarete. Na realidade, assim, esse novo e esse trabalhar, esse reinventar, a Cida falando, parece que foi passando um filme novamente, vindo tudo isso, né? E assim, gente, o diálogo, o catequista, os nossos catequistas, assim, porque, como eu falo, o pai apertava de lá, eles apertavam a gente apertava o padre, que apertava o sacerdote, que é o coordenador da catequese, e aí a gente, como a Cida falou, foi se reinventando. E assim, aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quantas turmas vocês acham que a gente entrou na pandemia? Não faço ideia, hein? Que vou pensar aqui na minha paróquia, aqui, Santa Rita de Cássia, umas 10 turmas. Só pouco, de método antigo, nós tínhamos 16 turmas. Só de método antigo. Porque, assim, aqui, como o Rodrigo sabe, a gente estava na transição de passar para a iniciação cristã, mas a gente ainda tínhamos as turmas.
E nesse início de pandemia, a gente estávamos com 16 turmas na reta final para receber o sacramento. Só que exatamente o sacramento não podia acontecer pela pandemia. Acho que pode virar. E na realidade, esses catequistas das turmas que já estavam praticamente finalizados, eles foram muito guerreiros, porque assim, aí você fica com jovens, né, adolescentes, com crianças que, tipo assim, eles já sabiam que eles já tinham terminado o conteúdo. Catequista que ficou criando conteúdo, buscando conteúdo para manter eles ali, para não perder nenhum deles, porque eles já tinham feito toda a etapa. Eles só faltava eles receberem o sacramento. E aí os pais começam a apertar, e aí, quando vai ser? Não está liberado. Mas eu vou viajar, não tem previsão. Então, assim, foi um desafio. Mas eu falo que assim, o que a gente conseguiu na paróquia aqui, porque assim, realmente foi uma unidade. Então, se fosse para definir esse início de pandemia, com a quantidade de turmas que a gente tinha, eu diria que a palavra é unidade. Porque eu falei para vocês de 16 turmas, mas eram 16 turmas de método antigo, mas aí a gente tinha as de método novo. E como foi a aceitação? Primeiro, acho que são 3 blocos, né, que a gente dá para a gente conversar. O primeiro deles é como foi para os catequistas, né? Como que eles aceitaram, como que eles abraçaram esse projeto, como vocês motivaram os catequistas para aderirem a esse projeto? Como foi esse momento? Você fala o projeto da iniciação cristã? Isso. Eu não peguei, Rodrigo, e acredito que tenha sido o início, que foi em 2016. A gente não pegou, mas assim, ó, o Dom Edmilson, eu falo que ele trabalhou muito bem trabalhado, porque ele começou com a formação de catequistas, pegando multiplicadores, então eles tiveram todo um início, toda uma bela formação a nível diocesano, aonde o Dom Edmilson era sempre o primeiro a estar lá, né? Então, tipo assim, como a gente costuma falar isso no corporativo, foi-se vendido, muito bem vendido isso, né? Teve-se dificuldade, tem catequista que ainda, quando você fala assim, catequese, 4 etapas, 4 anos, que ainda se assusta? Tem. Só que hoje a gente já tem resultado que a nossa primeira turma de 4 anos já fez a primeira Eucaristia, já receberam a primeira Eucaristia, já estão entrando agora nessa quaresma para o Crisma, para a primeira etapa de Crisma, né? Então, tipo assim, é possível, mas teve-se dificuldades? Teve. Essa primeira turma, ela foi uma turma assim, bem seletiva, porque estava começando, já tinha sido feita a inscrição de método antigo, e aí pegar só aqueles pequenininhos, porque daí a idade foi totalmente diferente. Então, depois dessa turma, que foram vindo as outras turmas, ainda hoje tem pai que questiona, mas eu diria que hoje nem 20% do que foi lá no começo. Falar que todo mundo aceitou de boa no primeiro, não. Teve que ter reuniões, teve que se conversar, teve quem questionou, teve quem foi procurar para saber se em outras dioceses ia continuar o método antigo, tudo isso a gente teve. Mas conversando, explicando a importância do método, porque assim, a forma como o Dom Edmilson passou para a diocese, é que assim, a catequese não é para você ir lá e pegar um papel com certificado de que você tem um sacramento. Na realidade, a catequese é para que essas crianças, elas já cresçam sabendo o que é viver em comunidade. Qual é o trabalho de uma paróquia? Qual é o trabalho de estar ali todo mundo junto? E é isso que esse novo método, que essa iniciação, que ela permite para as nossas crianças. E vocês têm percebido, assim, já que vocês conseguiram terminar já uma turma dessa de 4 anos, vocês conseguiram medir uma diferença na adesão mesmo ao discipulado, né, de se tornar discípulo das crianças com relação ao método antigo e o método novo? Vocês percebem alguma perseverança a mais, alguma diferença? Olha, na realidade, essa resposta que a gente daria ela assim, com muita segurança seriam os catequistas dessa turma, né?
Mas aí o que a gente acompanha, o que a gente escuta deles? Sim, porque são pais participativos, são pais que acompanham eles, a ansiedade deles de terem feito em novembro, né, o sacramento, de terem recebido o sacramento, e são pais que buscam, tipo assim, não começou o crisma, porque antes começava tudo junto, então, tipo assim, aí é o novo. A catequese inicia no advento, o crisma inicia-se na quaresma. E assim, então, para os pais aí é novo. Aí, a gente já estava sabendo disso. Aí falou, ó, vocês vão ficar, recebeu e vai esperar. Mas a ansiedade deles, mesmo eles sabendo que eles não precisavam fazer uma inscrição, mas eles mandam mensagem, eles procuram pela gente quando estão lá na igreja, lá na missa. Tipo assim, e aí, quando que vai começar? Sendo que no método antigo, você terminava, tinha que esperar você ter a idade do crisma e muitos se perdiam por aí, por esse tempo, né? Então, tem sim essa adesão, porque todos os que fizeram, tirando aqueles que mudam alguma coisa, todos vão estar no crisma. Do método antigo, não. Né? Era assim, porque aí tinha questão de idade, não era a mesma turma. Então, uns você acompanhava, outros se perdia, você não sabe se é porque mudou, se é porque desistiu, porque não quer mais. E aí, assim, não sei exatamente a região de vocês, mas assim, Guarulhos é um lugar muito grande. A gente não consegue acompanhar. Eu tiro a experiência por já ter morado em cidades pequenas. Então, quando você está numa cidadezinha pequena, se um foi embora, se mudou, se desistiu, se passou para uma outra, tudo isso você consegue saber. Guarulhos já é uma cidade que assim, a gente não consegue ter esse controle, ainda mais com a quantidade de catequizandos que a gente já teve aqui. Mas eu acho também, Rodrigo, que esses jovens, eles são motivados, porque a iniciação de vida cristã tem muita celebração, né? Então, nessas celebrações, então, participam todos. Participam os jovens ou as crianças, os pais, os padrinhos. Então, o que acontece? Vamos colocar assim, a criança e o jovem, quem está no seu entorno, família e padrinhos, eles participam durante todas as etapas com as crianças. Então, isso vai fazendo com que a criança conheça um pouco mais da igreja, conheça um pouco mais da liturgia e vai fazendo com que ela se sinta cada vez mais confortável na igreja, na comunidade e sendo acolhida cada vez mais. Então, acho que isso vai trazendo cada vez mais o jovem a dar continuidade na caminhada dele na igreja. Ele vai terminar as etapas do crisma, mas você pode ter certeza, ele vai ficar em uma pastoral, ele vai ficar em um movimento, porque ele gosta daquilo. Essas celebrações começam a cativar tanto o pai, quanto a criança, quanto os jovens. E o que acontece muito na iniciação de vida cristã, eu já fiz com os adultos, percebi isso também nos padrinhos, nos introdutores que os adultos têm. É como se você recatequizasse também a família, também os padrinhos. Então, envolve todo mundo e acaba que todo mundo quer ser novamente acolhido na comunidade. É diferente, né? A gente é acostumado com esse método que a gente pode chamar de antigo, né? Mas, na verdade, a iniciação cristã ela é mais antiga, né? Era o que os apóstolos faziam, era o que o início da igreja sempre fez, né? Na verdade, esse novo é o antigo, né? Na verdade, é bonito a gente relembrar isto. Quando vocês falaram dos pais participarem das celebrações, estarem mais ativos assim, fala mais um pouquinho para a gente como que foi isso. Os pais aderiram, então? Eles estavam mais presentes? Eles compareciam? Bom, eu vou ser muito sincera com você. Eu falo assim, esse primeiro grupo, ele foi um grupo muito... Eu costumo falar que foi um grupo seletivo. Quem selecionou? Deus. Né? Talvez isso para incentivar a gente, para incentivar os catequistas, mas assim... Eram pais que eles já meio que estavam ali no dia a dia e só foram melhorando isso mais, né? Só que depois dessa primeira turma que eles iniciaram, que hoje eles estão, acho que numa média de 17,
Aí veio uma turma grande, porque aí foram 4 turmas de primeira etapa, com entre 12, de 10 a 15 em cada turma. Aí, digamos que com os percalços tem uma média de 12 em cada turma. Aí essa turma, aí os catequistas já sentiram mais, porque aí, assim, aí digamos assim, aí já são aqueles que são participantes, mas também já estavam inclusos aqueles que, assim, eu entrei na catequese porque o meu amiguinho vai, ou porque a minha avó quem fez a minha inscrição, e aí se convida muito o pai, se convida muito o padrinho, e aí foi onde a gente já começou. Aí a gente volta para a pandemia. Aí com a pandemia, aí o pai que ele já não tem o acesso, teve pai que tinha dificuldade, por quê? Passa-se um encontro lá no WhatsApp, mas aí a criança faz uma pergunta e o pai não sabe responder. Muitas vezes ele fica com vergonha de não saber responder. E aí é onde ele, ao invés dele incentivar, ele vai desincentivando. E aí os nossos catequistas, né, eu falo assim, foram muito mais que se reinventar, foi realmente se despojar para oferecer ajuda para esse pai. Ó, pode me ligar, tirando o meu horário de trabalho que eu não consigo responder, deixa uma mensagem, eu vou te procurar. A pergunta que ele não souber, que você não souber, você me passa, eu te falo e você passa para ele. Então, assim, aí essa comunicação começou a acontecer. Mas teve pais que a gente teve dificuldade? Teve. Mas o resultado ainda foi muito melhor para o positivo do que para o negativo. Que maravilha, né? E desse período agora, pós-pandemia, né? Que a gente pode dizer assim, estamos ainda, né? Claro, vivenciando os efeitos, tá? Muita coisa ainda, uso de máscara, coisas referentes à pandemia, mas a gente está um pouco mais com possibilidades, né? Como que voltou? Como que foi de volta, sair daquele processo de que estava online, daquele acesso, e como foi a volta? Nem todos voltaram ainda, né? A Cida falou lá no começo, tipo assim, nós temos catequistas que são do grupo de risco, temos catequistas que são da área da saúde e aí se preocupam bastante, né? Então, assim, a gente deu a liberdade para eles, lógico que com autorização do nosso pároco, de ou fazer encontros híbridos, onde eles podiam fazer o presencial e o online, né? Ou voltar. As salas estavam à disposição deles, porém aqueles que ainda não se sentiam seguros, então assim, não voltou todo mundo no mesmo dia, não voltou todo mundo na mesma época. Quem já se sentiu seguro? Quem pode voltar? O que voltaram, a gente iniciou voltando pelas celebrações, né? Então os encontros permaneceram online, e aí conforme a igreja foi liberada para que se voltasse às celebrações, então a gente voltou nas celebrações. Aí depois das celebrações é que algumas turmas foram voltando. As turmas de primeira etapa de Eucaristia, que iniciaram em novembro, né, no Advento, esses já iniciaram presencial. Mas os pais nas inscrições já foram cientes de que, se houvesse uma nova onda, se houvesse uma necessidade, passariam a ser encontros online. Então, os pais que fizeram as inscrições final de 2021 já fizeram as inscrições cientes que teria a possibilidade de ser online. Mas até o momento, graças a Deus, eles permanecem no presencial. Mesmo porque durante as reuniões, quando os catequistas já vão formar os grupos, as suas turmas, né, fazemos uma reunião com os pais antes, deixamos bem claro tudo isso, pedimos também para os pais orientarem as crianças quanto medida de segurança, máscara, higienização, distanciamento. É óbvio que com criança é bem complicado, gente, não dá. E a gente tem que se virar nos 30 para estar de olho neles mesmo, né? Não tem como falar. Porque é aquela velha história, o filho perto do pai é obediente, o filho longe do pai já não é tão obediente, né? Então, os catequistas deixaram bem claro. Respeitamos também a vontade dos pais, porque tiveram pais que questionaram porque queria que as crianças retornassem só quando já tivesse tomado alguma dose da vacina. Então, a gente foi levando. Então, eu acho assim, esse momento de volta é um momento muito de conversação, de flexibilidade. E também foi esse momento de conversação e flexibilidade que tivemos durante também a pandemia.
Por quê? Porque não dá mais para a gente engessar, vai ser assim, ponto final. Não dá, gente. A gente está vivendo uma realidade totalmente diferente. O catequista, ele foi brilhante nessa pandemia e continua sendo brilhante porque eles foram muito perseverantes, porque eles tiveram que realmente, além de doar o tempo deles como catequista, doar o tempo deles muitas vezes como psicólogos, porque quando uma criança tinha um problema porque não estava acompanhando, que a mãe chamava no privado, contava todos os percalços da família. Isso a gente sabe que acontece, né? Pelo menos aqui acontece, eu não sei aí com vocês. Mas assim, a gente tem que ter um olhar carinhoso, a gente tem que ser flexível e a gente tem que acolher de um jeito ou de outro, porque a gente está aqui para isso, né? Acolher e acolher bem. E a gente vai tentando, é o que eu falei a princípio, a gente não tinha um desenho de como fazer e a gente sempre foi buscando. E a gente vai continuar buscando, porque a gente ainda não tem, mesmo pós-pandemia, a gente ainda não sabe como que vai continuar, né? A gente está continuando, aos poucos, um dia de... Mas a gente não sabe se o que a gente está fazendo é o certo. A gente está indo, a gente não quer parar, porque a gente sabe que se você parar, para você retornar, já é bem mais difícil. Eu vejo muito aquela passagem de Pedro, né, quando ele se atira ao mar para seguir Jesus, né, e começa a andar e não sabe muito bem onde ele está indo, né? Quando ele percebe, aí ele acaba afundando e tudo. Mas eu acho que a gente está muito nesse caminhar nesse momento, né? Não tem nem como nós afirmarmos assim, isso está certo, isso não está. O que nós temos é a confiança no Espírito Santo de Deus, né? O que nós temos é o desejo de evangelizar e esse desejo de continuar, né? Eu acho que, até recentemente eu estava assistindo uma live do padre Paulo Ricardo e eu achei tão interessante. Ele estava comentando sobre um livro acho que é do C.S. Lewis. O livro acho que era Carta para um aprendiz de demônio lá, uma coisa assim, sabe? Que tinha um demônio velho ensinando o mais novinho a fazer as maldades lá. E uma das coisas que... É bem interessante a dinâmica. E uma das coisas que ele mais ensinava era assim, não deixe o ser humano viver no presente. Faça com o que ele viva no passado, se remoendo, se culpando por algo, ou no futuro, tentando ver se vai dar certo, se não dá, preocupado, ansioso, né? E vejo que quando vocês dizem assim, nós estamos indo, é esse estar no presente, né? É continuar fazendo, é continuar agindo, é não ficar engessado, né? Às vezes a gente se engessa por medo, por falta de confiança, né? Então, uma das coisas que eu achei legal, assim, que eu gostaria de trazer para o pessoal aqui é isso que vocês trouxeram, sabe? Se continuar. E aí tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante da Sandra Abreu. Na minha comunidade, os pais abandonam os filhos em nossas mãos. Sandra, seguindo a resposta tanto da Margarete quanto da Cida, eu acho que uma das chaves principais que elas falaram para a gente hoje é o acolhimento. É insistência em acolher. Você vê, tenta, vai atrás, alguns pais tinham acesso, outros não tinham, paciência, sabe, é não parar. A celebração. Ô, Rodrigo, nesse caso da pergunta da Sandra, o que acontece também? Eu não sei se da onde ela está já é essa iniciação à vida cristã, né? Porque as celebrações trazem os pais. Porque às vezes quando nós chamamos o pai para uma reunião, ele não vai. Mas quando é a celebração, ele não vai em uma, mas os outros pais foram na outra, a criança já acaba escutando. E aí tem a questão que se ela se sente inferior, o catequista com um jeitinho também conversar com o pai, olha, estava lá o padrinho. Quando o pai não vai, o padrinho pode estar com ele na celebração. Então eu acho que esse método, ele também dá essa liberdade. Ele usa muito o padrinho. Então, tipo assim,
Meu pai não pode ir. Ah, mas o meu padrinho pode. Ah, meu pai pode e o padrinho pode. Tem lugar para os dois vão estar lá. Só que o pai também ele não vai querer perder todas as oportunidades para o padrinho, para só o padrinho estar lá. Então, essa celebração, esse estar presente de padrinho, ajuda bastante. Nossa, é uma realidade muito interessante, né? Conseguir trazer o padrinho para estas celebrações. Confesso para vocês que aqui mesmo no nosso santuário aqui, a gente chega a cogitar, a gente pensa ainda na implementação, até porque na diocese não tem um plano ainda, né, para isso. Mas é um desafio que eu sinto no coração e que ouvindo vocês falar vai mexendo mais. Vai fuçando, assim, sabe, o coração e dando aquele desejo de dar essa iniciação real, né, às crianças, aos jovens. Né? Eu vou te dar uma dica, então, para vocês que estão com o método antigo. Nós conseguimos implantar aqui, porque assim, já se tinha um método novo, a gente tinha turmas de método velho, vamos dizer assim. E aí, o que a gente fez? As 2 últimas turmas que a gente teve, que foi essa, que era 8 de Eucaristia, 8 de Crisma, depois vieram mais 6 e 6, se eu não me engano. Só que aí a gente já começou a introduzir celebrações, mesmo no método antigo. Encontros para trazer os pais. E assim, tinha 100% de participação dos pais? Não. Mas os 20, os 30, os 60, os 80% que conseguiu chegar no final, já foi assim, uma vitória. E assim, você ouviu os pais falando que foi diferente, que hoje ele estava indo para a celebração, para uma missa com o filho, depois de uma reunião que ele participou da catequese. É muito gratificante. Eles aprendem a vivenciar, né? Eu acho que os pais, assim como as crianças e os padrinhos, eles vão aprendendo realmente a vivenciar o sacramento. Ele vai lá, vai buscar o sacramento, mas isso já não basta mais. Já não tem mais espaço só para ter esse sacramento. Você tem que vivenciá-lo. E quando você vai vivenciar um sacramento, você vivencia com todo mundo que está no seu entorno. Não é só a criança. Quem tem que vivenciar é o pai, é a mãe, é o padrinho, é o tio, é o vô, é a avó. Então acabam-se que muitas vezes a gente fala, vai ter celebração tal, tem que vir padrinhos e pais. E a gente separa, né? Nessa pandemia, 5 por banco. Tem vezes que vem um tio, a tia, o vô, a avó e não cabe 5 no banco, aí começa já... Aí já começa, tá vendo? Quando não vem reclama, quando vem demais não tem espaço para todo mundo, mas é muito gratificante. Eu acho que é uma coisa bacana, falando quanto catequista, eu só fui catequista de iniciação, eu não fui do método antigo. Mas eu acho que é uma coisa que dá muito certo, o caminhar, porque todo começo a gente começa com perna bamba, a gente começa tropeçando, a gente começa querendo acertar muito, e nesse querer acertar muito a gente erra muito mais, mas a gente vai levando. Por quê? Porque eu sempre tenho na minha cabeça o seguinte lema, é fazendo que a gente aprende. Se a gente for deixando para depois, a gente não consegue. Então, a gente tem que fazer, a gente tem que buscar o melhor. A gente está fazendo o melhor? Não, a gente não está fazendo o melhor, mas a gente está fazendo o melhor que a gente consegue fazer do melhor, que a gente tem conhecimento. E, em cima disso, tem um monte de coisa que a gente ainda precisa melhorar. Cursos para os nossos catequistas, formações para os nossos catequistas. Isso é uma coisa também que a gente vê que tem uma deficiência muito grande. O catequista, porque quando nós tivemos a oportunidade, nós retornamos com a sua formação, porque eu senti que durante a pandemia, o catequista estava carente, ele trabalhou, ele se doou, mas a gente não tinha um olhar de carinho para ele, porque não dava tempo. Era muita procura, era muita busca. Eu lembro que quando eu falei com você, eu falei, Rodrigo, eu quero muito fazer esse carinho para os meus catequistas e dar a formação com você, porque é uma formação teológica, uma formação humana, uma formação espiritual, que eu acho isso incrível. É uma coisa assim que eu acho maravilhoso.
É uma coisa que veio, que tem que ficar e que nós temos que dar continuidade nesses tipos de formações. A gente vê que quantos catequistas muitas vezes estão dispostos, né, mas faltam algumas bases às vezes, né, para essa formação. E isso quem vai ajudar somos nós, né, da coordenação, a gente que está à frente, que vai ter que abrir os olhos para isso, né. E logo que vocês começaram a conversa, para não tomar muito tempo também, que a gente combina sempre 1 hora com o nosso povo aqui, vocês falaram de transição de coordenação, né, que vocês já se preparam para uma transição de coordenação, tudo. A gente vê em muitos lugares esse perpetuar na coordenação. Fala que não tem quem substitui, vai ficando, e aí começa aquele peso, né? Já estou há 10 anos na coordenação, estou há 20 anos. E a gente escuta, hein? Acho que o Gessiandro aí, a gente que dá formação para vários lugares do Brasil, a gente sempre ouve isso. Fala um pouquinho dessa transição de coordenação, de passar para outras pessoas aí para assumirem. Eu vou ser repetitiva, eu vou falar de novo do saudoso Dom Luiz. Dom Luiz falava assim, que por que dessa necessidade de troca? Quando a gente assumiu a coordenação, muitas pessoas, nossa, ficaram super felizes, outras ficaram pelo amor à pastoral, mas não era super fã do método que a gente trabalhava. Então, quando a gente troca, o que acontece? Vem pessoas novas, tem pessoas que elas podem partir para uma outra pastoral, ela dá um tempo, mas depois ela retorna para a pastoral pelo amor que ela tem pela pastoral, e traz vida. Porque assim, quem está assumindo, ele vai pegar o que é bom da coordenação que deixou e vai acrescentar o sonho dele. Porque quando a gente assume uma pastoral, nós temos 1000 projetos, né? Eu falo assim, quem nunca foi um coordenador, ele sonha com um mundo maravilhoso, porque assim, a gente quer fazer muito, por isso que é o bom da troca. Porque tudo que a gente está lá no banco, fala assim, pô, meu coordenador não fez. Se eu fosse coordenador, eu ia fazer. Quando você assume a coordenação, você fala, eu vou fazer. E aí a gente sabe que a gente não consegue fazer tudo, né? Só que assim, a gente faz, e a gente faz diferente de quem estava lá. Então isso vai reanimando aquelas pessoas que estão na pastoral, as pessoas que querem entrar na pastoral. Tem pessoas que a gente nem não tem convívio, mas que os novos coordenadores, que convivem com os novos coordenadores, e agora vão chegar neles e falar assim, olha, é uma pastoral que eu gostaria de participar. Enquanto estávamos nós, por não ter essa afinidade com a gente, nunca se aproximou da gente. Então, quando você troca essa coordenação, você está dando espaço para o novo, não só para uma pessoa que está assumindo a coordenação, mas para as outras pessoas se aproximarem também daquela pastoral. Eu acho assim, o mudar é necessário, a mudança é necessário, principalmente nas pastorais, para a gente não criar vícios. Você fica muito tempo num determinado lugar, cria-se vícios. Isso aí, todos nós somos assim. Só que nós, infelizmente, não percebemos esses nossos vícios, né? A gente acha que tá bonitinho, tá lá maravilhoso, lindo e formoso, e não é isso. Então, eu acho importantíssimo, acho que tudo tem o seu tempo, é aquela velha história, tempo de plantar, tempo de colher, plantamos e colhemos. Acho importante essa transição, nós acompanharmos eles, está passando, dar respaldo. Acho que quem vem com um olhar diferenciado, mas esse olhar, apesar de diferenciado, vem sempre para somar, né? É sempre você quando muda, você quando recebe um coordenador novo, na pastoral, em uma empresa, quando vem um chefe novo, ele vai sempre te ensinar alguma coisa diferente, ele vai sempre te passar alguma coisa diferente, e se a gente tiver com o coração aberto, a gente vai conseguir aprender muito mais, porque todo mundo tem o que ensinar. Então, eu acho assim, de fundamental importância, nós recebemos a coordenação de pessoas maravilhosas, aprendemos muito, fizemos a nossa parte, creio que 50-50, né? A gente não pode falar como 100%, então a gente vamos ser um pouquinho mais humildes, 50-50.
esse período de transição é maravilhoso, é o que a Magá falou. Esses novos coordenadores provavelmente também trarão novos catequistas, porque o pessoal vem e vê que é outro coordenador, já quer tentar de novo. Eu acho também que é bacana, porque são coordenadores que já estão na pastoral há bastante tempo, e eu acho que o ideal numa pastoral, seja qual for, é todo mundo que participa dela passe pelo menos uma vez para a coordenação. Porque às vezes é assim, a gente tem aquele olhar do que a grama do vizinho é mais verde, né? E aí, quando a gente chega perto, a gente vê que não era tão verde quanto a gente imaginava. Mas, de repente, a gente tem um método, né, para deixar ela um pouquinho mais brilhante e que o vizinho já não está. Então, acho que é importante, sim, assim, durante o tempo que estivemos na coordenação, tivemos todo o apoio possível de todos os catequistas. É o que eu e a Magá falamos. Eu acho que nós demos sorte, tivemos apoio de todos os catequistas. O padre Paulo e o padre Friso nem se fala, aguentaram a gente muito mesmo, foram maravilhosos. Assim, a iniciação de vida cristã, ela mexe com todas as pastorais. Quando você vai fazer uma celebração, você precisa do apoio da maioria das pastorais, até de movimentos de jovens. Então, todo momento que nós procuramos todas as pastorais, do canto, da liturgia, procuramos coroinha, procuramos os ministros, todos participaram com a gente e felizes. E a gente vê que é aí que isso nos dá realmente o sentido de comunidade. Todo mundo, todas as pastorais agindo num só sentido, evangelizar. Então, eu acho que a gente está conseguindo, a gente conseguiu e a gente vai passar essa catequese, essa pastoral assim, firme. Isso é maravilhoso, né? Eu fiquei fiquei com uma pergunta na cabeça, né? Vou fazer a pergunta para vocês duas. Vocês falaram do método novo de iniciação à vida cristã. Para alguns gera um certo desconforto a questão da mudança, de abraçar um novo. Houve formação, preparação para vocês, os catequistas de modo geral, para esse novo método? Como que foi iniciar esse novo método na paróquia de vocês? Acho que na diocese de modo geral. Olha, eu vou repetir o que eu falei lá no começo. Assim, ele não veio de uma vez. O Dom Edmilson, ele foi de uma sabedoria imensa, porque assim, o método antigo ele estava a todo vapor e ele começou a preparar os catequistas, né? Eu acredito que tenha passado pelo clero, e daí do clero foram para os coordenadores, e aí foram formando os catequistas. Desses catequistas, toda a paróquia ela tinha uma quantidade de multiplicadores, onde não dava para ir todos os catequistas da paróquia para a formação, porém tinha um grupo de multiplicadores que eles iam lá, participavam daquela formação e traziam para os demais. Então, assim, eles iam lá, faziam a refeição do almoço, mas a gente tinha nem que fosse o café da tarde, porque vinha alguma coisa. E aí, assim, estamos trabalhando o método antigo, mas nós já sabemos, estamos nos preparando, porque a gente já está sabendo como que é o método. Eu acredito que foi isso que facilitou, foi a forma como foi implantado. Foi a sabedoria que Dom Edmilson usou para implantar isso, que facilitou com que a diocese hoje, num todo, utiliza o método. E tem muito das formações também que a própria diocese faz, né? Então, essas formações vão aos multiplicadores e, imediatamente a isso, esses multiplicadores já passam para os catequistas e vai atualizando ele, vai formando o catequista nessa iniciação gradual, mas vai formando. E, fora isso, a gente vai tentando também fazer umas formações extras, né? Chamando, convidando, para também motivar o catequista. Porque tudo aquilo que é novo passa a ser uma coisa que você fica inseguro, né? Então, muito catequista, às vezes, fica, nossa, é isso, esse método novo, método antigo, mas eles acabam se despojando disso quando eles são formados, quando os multiplicadores passam para eles o novo método, vai tendo entendimento, vai tendo suporte da coordenação e de todas as pastorais, como eu já falei, porque isso envolve, na maioria das vezes, outras pastorais também.
Uma coisa importante também é o material. O material, assim, quando o catequista pega o material na mão, é um material muito rico, ele é muito detalhado. Mesmo um catequista que ele nunca deu uma catequese, quando ele pega o livro, ele consegue entender. Porque ele fala das cores litúrgicas, ele fala de como montar o ambiente, ele fala de como reunir as crianças. Então, o material ele é muito rico. Isso facilitou. Eu acho que o nosso material também, além de rico, ele é de fácil entendimento. Ele tem uma didática muito fácil, você lê, você entende. Você fazer o seu primeiro encontro com o livro, com o material, então isso daí já ajuda bastante o catequista. E é o que eu falo, além de tudo isso, mais as formações que são dadas e mais o suporte da coordenação que a gente está a todo momento no respaldo para que se tiver alguma dúvida a gente sane essa dúvida. Legal. Tem uma pergunta aqui para vocês da Márcia Cristina. Se tem algum livro sobre a iniciação à vida cristã? Esse material que vocês usam é um material da diocese? É um material que vocês compraram? Como que funciona? Nós que compramos. Tá. O material não é assim, ele não é específico da diocese, né? Deixa eu só ver se eu acho aqui quem é a editora que eu não... A Vozes. Se você procurar pela Iniciação à Vida Cristã da Vozes, aí você vai encontrar todo o material de adulto, que são 5 livros, e os 4 da primeira Eucaristia, 3 do Crisma de Jovens. Então, esse material da Vozes, que é o que nós utilizamos e que tem outras dioceses que usam. Então, ele não é específico da nossa diocese, não. Qualquer livraria aí que você vá, que você procure esses livros, você encontra. Ah, que maravilha, legal. E quem compra geralmente é a paróquia, tá, gente? Isso aí é a paróquia, a pastoral, faz todo o levantamento de quantos livros precisam. Nós trabalhamos tanto com os livros quanto com os diários catequéticos também para as crianças. Então, assim, eles dão um grande suporte, é um material rico, é um material que nos ajudou bastante e que continua nos ajudando. Que maravilha. E até interessante também, né, a questão do próprio documento 107 da CNBB, né, para você conhecer a Iniciação à Vida Cristã, tem o documento 107, é um documento que trabalha toda a comunidade, não só os catequistas. Focado na questão do catequista, também tem um livro, né, Itinerário Catequético, Iniciação à Vida Cristã, é um processo de inspiração catecumenal. Eu acho que para conhecer, né, com profundidade a iniciação, esses livros também são bons, né, são bons, não, são ótimos, né, para você conhecer e entender com profundidade, né. Eu acho, gente, que diante de tudo isso, desse novo, tudo que a gente puder pesquisar para nos ajudar é válido. Nós usamos esse do Vozes, mas a gente tem que procurar novos materiais, porque é conhecimento e a gente precisa, o catequista precisa ter conhecimento, o catequista precisa estar atualizado, o catequista precisa estar sempre direcionado àquilo do que tem de mais novo também, porque vai surgindo, né? Coisas novas e a gente vai tentando mostrar isso. Trabalhamos com isso aí, mas tudo que puder nos ajudar, a gente, como você falou, Jacendra, a gente vai buscando. Eu só estava buscando aqui o nome, se alguém tiver interesse em saber exatamente o que a gente usa aqui na Diocese, já que a gente falou tanto dele, né? É o Caminho e é do Padre Tiago. Esse material foi, né, ele é produzido pelo Padre Tiago. Então, se alguém quiser conhecer o mesmo material que a gente utiliza, então é o Caminho. Aí tem primeira, segunda, terceira e quarta etapa, daí Crisma primeiro, mas é tudo com o Padre Tiago Aparecido Fancini. Maravilha. Meninas, atingimos nosso tempo combinado. A conversa ela teria um espaço gigantesco para a gente continuar, mas eu acredito que alguns pontos-chave a gente conseguiu conversar aqui de coordenação, de iniciação à vida cristã, de saber passar a coordenação, de motivar a tua equipe de catequistas, de acolher os pais. Eu acho que nós tiramos algumas chaves assim
fundamentais para os catequistas do nosso Brasil. Nós tivemos uma média aí de 30 e poucas pessoas assistindo, mas isso se espalha de uma forma que a gente nem acredita, né? Daqui a pouco muitas pessoas têm visualização. Fico muito feliz de vocês terem aceitado esse desafio, esse convite de falar com a gente hoje aqui. Esse é um quadro que eu e o Gessiandro a gente vem ensaiando desde o ano passado. A gente vem conversando, a gente precisa ter um espaço para bate-papo com catequistas, como nós vamos fazer, como vai ser. E aí surgiu. Hoje nós estamos aí no nosso terceiro encontro de algo que nós acreditamos do fundo do coração que veio para ficar. E vocês são parte desse terceiro episódio nosso de catequese, com esse tema tão importante, né, a coordenação, e que acabamos entrando, né, teve um plus, né, acabamos falando aí de iniciação à vida cristã, que foi maravilhoso, foi muito providencial. Agradeço vocês. Margarete, foi uma alegria ter conversado contigo aquele dia em Guarulhos, e hoje a gente se reencontrar, falar de novo. A Cida, eu posso já incluir no hall dos amigos que a gente fez aí pela internet com esse apostolado da catequese e desenvolvimento humano. Encontrei pessoas maravilhosas do nosso Brasil inteiro, você pode ter certeza que é uma dessas. Pessoas queridas, apaixonadas pela catequese. Então é isso que aquece o nosso coração, saber que tem mais gente nessa loucura que a gente vive, né, Gessiandro? Essa loucura de seguir nosso Senhor Jesus Cristo. E perseverantes, né? Porque você viu que ao longo da live elas encontraram 1001 formas de fazer a catequese acontecer na pandemia, né? De maneira online, ia na casa e entrava em contato e mandava um zap. E é interessante porque nós fomos obrigados a ter jogo de cintura, né, diante desse desafio, e elas muito bem fizeram isso no espírito da pandemia, e agora também, né, voltar à catequese presencial, esse ânimo, né, e essa maturidade, porque quando a gente fala de passar a coordenação adiante, é ter maturidade de que o tempo da missão na coordenação já passou. Agora alguém precisa segurar o bastão e dar continuidade. E é legal você trabalhar isso, pensar dessa forma, porque às vezes a gente pensa que a pastoral é nossa, a coordenação é nossa. Vocês falaram isso numa tranquilidade, numa leveza, olha, eu já passei, essa é a minha fase, já deu, né? Agora tem outra pessoa chegando, precisa continuar. E é legal, porque você percebe que o seu tempo chegou. Agora é preciso deixar que outro assuma a coordenação. E essa pessoa também entenda que o tempo dela vai chegar, vai ser necessário outras pessoas. Eu acho que se todos tivessem essa maturidade, ao passo de entender que todos deveriam passar na coordenação, a gente não entenderia como algo de pertença, algo nosso, mas algo que foi confiado a nós. E eu achei fantástico assim, a maturidade, a forma que vocês falaram sobre a coordenação, a leveza que vocês falaram, tipo, cumprir minha missão, né, na coordenação agora, é hora de seguir em frente. E o amor, a paixão que vocês têm pela catequese, o papo foi tão tranquilo que eu não conseguia nem abrir a boca porque eu estava prestando muita atenção no que vocês estavam falando. Eu estava aqui para falar isso, eu não te ouvi falar, amigo, eu não te ouvi falar. Eu estava tão parado. Eu estava tão parado que o Rodrigo mandou mensagem perguntando se eu estava aqui. Eu acho que ele pensou que a câmera tinha travado ou alguma coisa, mas é porque eu estava parado, olhando para vocês. E é legal a gente encontrar pessoas que são apaixonadas pela catequese. E aí essa paixão, esse amor também toca o coração das outras pessoas. Então, meu muito obrigado, nosso muito obrigado, né, pela a partilha de vocês, pelo discernimento de vocês, a perseverança. Com certeza vocês já fazem parte desse projeto, já fazem parte também das nossas intenções, e uma gratidão enorme a gente estreitar, construir laços, mesmo de maneira virtual, né? Mas é assim que nós vamos construindo também a nossa amizade. Nós, como cristãos, catequistas, nós temos que criar pontos também nesse meio virtual que se torna tão real para nós que anunciamos esse Cristo que é próximo, que é presença, que vem ao nosso encontro. Eu só quero agradecer a vocês e espero que a gente possa se encontrar de maneira presencial e em outros encontros por aqui também.
Eu agradeço vocês, a Cida, que partilhou comigo esse momento, né? Foi um desafio, né? Mas, assim, muito bom, porque falar daquilo que a gente gosta é muito bom. E, assim, eu sei que a gente já deu horário, mas, gente, para quem está aí na caminhada, para quem está iniciando como catequista, tudo que vocês já viveram, mas a melhor parte ainda é o dia que eles recebem o sacramento. Um domingo depois você chegar lá e ver eles lá na igreja. Então, assim, tudo aquilo que você passou, que você acha que foi difícil, é recompensado nesse momento. Então, assim, é difícil? A gente está vivendo um momento difícil, mas vale a pena. Vale a pena. Tem desistente pelo caminho? Pode ter, mas os que ficam, vale a pena. Então, não desistam das suas crianças, não desistam dos seus adolescentes, não desistam dos seus adultos, porque, assim, Deus te confiou uma missão, e essa missão é ir ensinando de pouquinho em pouquinho para que eles cheguem lá na frente. Bom, gente, a Margarete já falou tudo, né? Então eu só vou falar para vocês assim, olha, muito obrigado pelo convite. Rodrigo, quando você fez o convite, eu tremi na base. Mas eu acho que o servir da gente é maior que tudo. Então a gente carece de mostrar realmente como é feito, carece de mostrar que com simplicidade a gente consegue fazer, com parcerias maravilhosas, que eu só tenho a agradecer mais uma vez a Margarete, agradecer a você, Gessiandro, e agradecer a você, Rodrigo, com quem aprendi muito e continuo aprendendo, porque te sigo, né? Você sabe disso. E assim, é como a Magá falou, quando você vê jovens, adultos e crianças que fizeram parte que receberam sacramentos ali com a gente se sente gratificado. E assim, uma palavra para nós catequista é perseverança. A gente tem que ser sempre perseverante. Adversidade temos, dificuldades temos, às vezes nós mesmos, né, como ser humano temos, mas a perseverança fala, o nosso chamado e o nosso sim não foi à toa, e a gente consegue se reinventar, e a gente consegue com essas parcerias maravilhosas, que nem o que vocês estão fazendo, vocês nos incentivam, e vocês também são exemplos para nós, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo por tudo, e também quero agradecer não só vocês, mas a minha turma de catequista também, né, gente? Eles estão aqui participando e tudo, e eles foram maravilhosos. Pessoal, catequistas da gente, sintam-se representados aqui, ó. Muito obrigado a vocês também, tá bom? Só foi possível porque vocês fizeram acontecer, né? É isso que a gente sempre fala para os nossos catequistas. Nós, como coordenadora, não teríamos feito nada. Mas eles sem a gente teriam feito, porque foram eles que fizeram tudo acontecer. Que bênção, que maravilha, gente. Semana que vem tem mais live, né? Só para avisar. Agradecer mais uma vez e avisar que as nossas lives acontecem toda terça-feira, às 20 horas. Semana que vem tem live. Amanhã eu já vou divulgar os próximos convidados. Também vai ser uma dupla. E pode contar com a gente, pessoal que está nos acompanhando. Vocês, Cida e Magá, que está aqui acompanhando a gente também, são convidados a estar conosco na próxima semana. Vai ser uma alegria enorme contar com vocês também. E precisando de ajuda, precisando de apoio, pode me chamar. O Rodrigo tem meu contato, tem aqui o Instagram também, só mandar mensagem que a gente está junto nessa caminhada. É tão bom a gente partilhar a nossa vocação, um pouquinho que a gente sabe, né, e um pouquinho que o outro sabe também, a gente vai construindo a nossa caminhada. Isso aí. Obrigado mais uma vez, meu amigo Gessiandro, por esse projeto que a gente está junto. Louvado seja Jesus Cristo pela sua vida, por esse ministério, esse apostolado tão rico que é o Pensar Catequese, apostolado irmão. Nós somos os concorrentes mais fracos dessa terra, gente. A gente fica concorrendo, trabalhando junto, né, Gessiandro? A gente concorre pelo céu. A gente concorre pelo céu. A gente junta os apostolados para alcançar muito mais longe, né?
certeza. Mas aí isso faz sentido, né? A gente olhar para o outro, alguém que está caminhando junto, não alguém que está brigando por uma vaga, né? Isso é legal. A nossa concorrência é para que as pessoas realmente cheguem até o céu, entendam a importância e o amor pela essa vocação, né? E a live vai ficar salva. Eu fico esquecendo das coisas, a live vai ficar salva, tá? Isso. Vamos rezar então para a gente finalizar? Vamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo e te bendigo por todos os catequistas da Diocese de Guarulhos, em especial os da paróquia Santa Rita de Cássia, de onde veio essas nossas duas irmãs que hoje estiveram conosco. Te louvo e te bendigo pelo apostolado Pensar Catequese. Te louvo e te bendigo pela catequese e desenvolvimento humano. E te peço, Senhor, continue sempre enviando o teu Espírito Santo sobre nós, porque sozinho nada podemos, mas contigo, Senhor, nós podemos ir longe. Nós podemos alcançar terras inatingíveis, Senhor. E te pedimos, envia, Senhor, o teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre. Estivemos reunidos para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite, gente. Boa noite, até mais. Pessoal que me segue o Rodrigo também, para que vocês não percam mais informações. O Rodrigo sempre está colocando informações lá no YouTube, então siga lá o Rodrigo, que não vai faltar informação, né, Rodrigo? Tem bastante, tem 140 catequeses gravadas lá no YouTube. Eita Deus, informação não vai faltar. Então é isso, pessoal. Boa noite, mulheres que estiveram conosco, compartilharam sua vocação, sua vida. Muito obrigado. Mais uma vez, parabéns pelo dia de vocês, os dias de vocês, que acredito eu que não é só esse dia, mas são todos os dias da vida de vocês, pessoas que fazem acontecer, né, a nossa ação pastoral, fazem gerar vidas. Então, nosso muito obrigado pelo sim, pela vocação de vocês. Ser mulher é uma vocação. Nosso muito obrigado. Deus abençoe vocês. Precisando de ajuda, é só chamar que a gente está aqui também. Tudo bom para vocês. Obrigada, boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Perdemos a conversa.